Então, agora, depois de entender algumas palavras que a Bíblia nos traz para poder explicar o que é inspiração, a gente vai tentar entender um pouco o conceito da inspiração em si. Então, complete de novo na sua apostila aí, ó. Aproveita a imagem que está aparecendo. A inspiração, então, uma definição conceitual. A definição é o seguinte: a inspiração, então, é uma compulsão. E aí o texto de Judas que eu te falei, quando Judas sente uma vontade louca, uma direção forte, algo que ele não podia resistir, para escrever sobre um determinado assunto que não é o que ele tinha pensado. Então, a inspiração é uma compulsão, só que é uma compulsão que foi soprada por Deus. Na verdade, inspirado não corresponde bem ao termo original, né? O mais correto seria assoprado ou soprado por Deus. Então, quando diz que toda a Escritura é inspirada, o mais correto seria dizer que toda a Escritura foi soprada por Deus, porque Deus não inspirou nada do homem, ele soprou no homem, né? Ele jogou dentro do homem aquilo que ele queria que fosse escrito. Então, a inspiração é uma compulsão soprada que conduziu pelo Espírito de Deus a vida de pessoas santas, como diz lá no texto de 1 Pedro, diz que homens santos falaram da parte de Deus movidos. Então a expressão movido é a tradução da ideia de conduzido, né, pelo Espírito de Deus. Então essas pessoas foram conduzidas pelo Espírito de Deus, pessoas santas foram conduzidas pelo Espírito de Deus uma tarefa. E qual era a tarefa? Então elas foram ordenadas, completa aí por gentileza, para que registrassem aquilo que Deus queria que elas falassem. Então Moisés diz o seguinte: escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandato do Senhor. Deus mandou que ele escrevesse e ele escreveu. Então Deus deu a ordem para que pessoas santas, conduzidas pelo Espírito de Deus, registrassem aquilo que Deus queria que fosse registrado. Foi uma ordem. E registrasse o quê? Dentre tudo aquilo que ele já havia falado e revelado no passado, completa aí por gentileza, pegando o texto de Lucas, por exemplo. O Lucas diz que muitas pessoas tentaram fazer um apanhado do que tinha acontecido, então ele deu a sua contribuição. Ele diz: uma vez que muitos houve que empreenderam uma narrativa coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, então ele começa dizendo que muitos fizeram um apanhado e eles vão fazer a parte dele também. Então a Escritura é um registro do que Deus revelou no passado, mas é também ainda um registro daquilo que Deus vai revelar, ou melhor, está revelando sobre o futuro, ou ainda queria que fosse registrado para o futuro. E aí eu vou lançar a mão de Apocalipse, quando fala que Jesus fala para João: escreve então o que eu estou mandando você escrever. Então o texto diz assim: escreve pois as coisas que ouvistes, e as que são e as que hão de acontecer. Então a inspiração da Escritura é um registro da revelação de Deus do passado e a revelação de Deus também do futuro. E é obviamente uma seleção única, quer dizer, não existe nenhum outro conjunto de textos, de registros que posso dizer que foi inspirado por Deus. Por isso que a Bíblia diz que quando os 7 trovões cessaram, ele ia escrever aquilo que ele achava que deveria escrever, mas diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: espera, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, nos escrevas. Então, quer dizer, houve um registro de coisas que eram para serem escritas e outras coisas que não eram para serem escritas. Então a inspiração se prendeu exatamente aquilo que foi permitido que fosse escrito. E é uma revelação definitiva. Completa na sua apostila, por gentileza, dessa revelação que Deus falou. Ao longo dos anos, Deus foi se revelando. Depois ele pega homens, conduz esses homens, ele compulsiona esses homens a escreverem, a registrarem aquilo que ele revelou sobre ele mesmo e sobre o que ele estava fazendo na história da humanidade, tanto no passado como aquilo que ele vai fazer no futuro. Então, é uma revelação definitiva da vontade de Deus. E Apocalipse diz então, julgando ali uma maldição sobre aquele que acrescentasse ou tirasse qualquer coisa. Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, que obviamente se acrescentar também.